são as rodas que me movem, mas é a minha mente, a minha força de vontade que me fazem ir além. Sejam bem-vindos em mais um episódio do Além das Rodas. E dando continuidade, mais um episódio super especial. Esse cara que me ajudou muito no meu crescimento mentalmente, fisicamente, ali na minha parte esportiva, que me ajudou muito na minha performance. Lincoln Cavalcante, obrigado, irmão. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter aceito o convite e liberado um pouquinho do seu tempo, que eu sei que sua agenda é muito corrida, para estar aqui com a gente hoje. Imagina, amigo, eu que agradeço o convite. Além de amigo e treinador, sou seu fã. Obrigado. Parabéns pelo projeto, Além das Rodas. Obrigado. A gente vai ter muito para conversar. Eu queria mais falar sobre você, mas já que tem que falar sobre mim, tudo bem. Não, mas tem muita coisa boa para falar de você e é o que eu queria começar te perguntando. Conta um pouquinho a sua idade, quem é o Lincoln Cavalcante, o que ele já fez, um pouquinho, resumidamente. Resumindo, vou tentar. Hein? Bom, hoje eu tô com 43 anos, já ficando velhinho, né? Para! Então, cara, eu comecei no mundo esportivo de forma séria, assim, com 10 anos de idade. Quando ia para a escola, eu ia para a escola andando todo dia. Eu morava em Campo Grande, zona oeste do Rio, ia andando, caminhando, e sempre via uma academiazinha em cima de um posto de gasolina. Que maneiro. E lá estava escrito aulas de Muay Thai, kickboxing, jiu-jitsu, boxe. Todo dia eu passava ali, olhava, e eu pedia à minha mãe para me matricular. Isso eu tinha uns 9 anos de idade. Minha mãe, não, vou te matricular em luta não, tá doido, saindo tapa. Aí, todo dia eu enchia o saco, me matricula. Não, espera seu pai chegar de viagem. Meu pai trabalhava na Marinha Mercante, viajava muito. Espera seu pai chegar de viagem, quando ele chegar ele resolve. E nesse meio termo eu ficava assistindo todo sábado. Todo sábado de manhã eu ia lá assistir. Você ia lá fisicamente? Fisicamente. Assistir? Vendo a galera saindo no Que tapa. maneiro. E justamente no sábado era o dia do sparring, o dia que a galera saía na pancada. Entendi. E aí eu ficava lá assistindo todo sábado. Aí chegou um dia, o professor chegou, que foi meu professor, que me formou faixa preta em kickboxing. Chegou na época, eu tinha 10 anos de idade, falou, pô, cara, você tá aí todo sábado, não quer fazer um sparringzinho não com um garoto ali? Não tinha nem colocado a mão na luva ainda, nunca. Mas a sua vontade já estava ali, já tinha um tempo. Eu já estava aprendendo só de olhar, cara. Que maneiro. E, filme do Van Damme, assistia 4 vezes ao dia. Jean-Claude Van Damme, o Grande Dragão Branco, 4 vezes por dia, as mesmas cenas. Até hoje, sei todas as falas. Você sabe até as falas. Até hoje, até as falas. Bruce Lee, é da minha época, né? E aí eu falei, quero. Botei a luva na mão, dei um sacode no moleque. Mentira. Sem nunca ter treinado, de primeira. E ele já treinava? Já treinava. Aí, naquela semana meu pai chegou de viagem. Aí meu pai foi e me matriculou. Cara, deu certo, já foi o primeiro... Nunca mais parei. Comecei com 10 anos de idade. Com 10 anos. Aí, daí tem muita história pela frente para contar. Cara, com 10 anos, que maneiro. Então, não tem nem como eu perguntar para você, como era o Lincoln antes ali da luta. Porque a luta, ela já sempre esteve ali de conjunto ali com você. Mas você é formado em Educação Física. Fala um pouquinho da sua formação. Me formei em Educação Física final de 2004, tá? Quando eu fiz 18 anos de idade, tinha que final estudar, de 2004, eu tinha acabado de nascer. 21 anos. Então, com 18 anos de idade, tinha que estudar, né? Eu lutava, adorava lutar, já era faixa preta, já dava aula. Comecei a dar aula com 15 anos de idade. E aí, caramba! Com 15 anos de idade, já dava aula. Tem alguma idade, assim, para você conseguir atingir a faixa preta ou cabe do atleta? Depende da modalidade. Entendi. Depende muito do esforço do atleta. Entendi. Como na época eu lutava muito, competia e eu trazia medalha para minha academia e na região todo mundo me conhecia, me respeitava, porque eu realmente ganhava medalhas, troféus. E aí com 15 anos de idade eu peguei a faixa preta e falei, quero dar aula. Com 15 anos? 15 anos. Eu procurei a academiazinha, encontrei e é um cara que já fazia musculação na academia que eu treinava, ele abriu uma academia para ele, já me conhecia. Isso ajudou um pouquinho. E com 15 anos, cara. Aí ele falou, vem dar aula aqui. Com 15 anos, comecei a trabalhar ganhando meu dinheiro. Meu pai já não me dava R$1 a partir dessa idade. Que maneiro. Ganhava pouquinho, mas era o que eu queria ali na adolescência, já me serviria. Uhum. E aí com 18 anos eu falei, tem que estudar. Vou estudar o quê? Educação física. Claro, esporte é meu oxigênio. Te move. Me move, o esporte me move. Fui atleta, hoje eu sou treinador, então eu respiro isso todos os dias. Além do wellness também, trabalho muito com essa questão de melhorar a saúde das pessoas, principalmente homens e mulheres que já estão aí na faixa etária dos seus 40, 50 anos de idade, até os 90 anos de idade.
Então, não só atleta, eu trabalho também com saúde e qualidade de vida. É isso que eu quero entrar nesse ponto já também, pra gente falar um pouquinho da famosa academia do futuro, né? Que a galera começa a dizer assim. Mas você é formado em educação física, Educação física, aí me pós-graduei em fisiologia do exercício também, fiz uma pós também em treinamento do esportivo. Acabei de me formar no mestrado em atividade física e saúde pela Universidade Europeia, que fica na Espanha, na cidade de Santander. Que maneiro. Então, fui me especializando aos pouquinhos. Fui estudando, fui caminhando para poder... Então, ali a educação física, ali o mundo esportivo, foi a tua única cartada da vida ali, por exemplo, antes de ser empresário e investir nesse novo modo de treino e tudo mais. Foi seu único emprego, a sua única coisa que você fez na vida que você sempre se apaixonou foi o esporte. Só o esporte, só o esporte. Que maneiro, porque às vezes as pessoas, elas trabalham, fazem outras coisas além do esporte, até você ter uma independência financeira um pouco melhor no esporte. Você não, você 15 anos já estava formado, já estava ali com a sua faixa preta, com 18 anos formado e vamos pra cima. E aí, como é que foram os campeonatos? Como é que foi teu primeiro campeonato? Me explica um pouco disso também, como é que são as classificações? Existe isso no seu esporte também? Existe, as categorias de peso. As categorias? Né? De peso. Entendi. Então, quando eu tinha meus 12 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a competir em campeonatos internos, campeonatos estaduais. Fui 6 vezes campeão carioca. Que isso. E aí depois, em 2014, foi meu primeiro campeonato brasileiro. Eu ganhei o campeonato brasileiro, 14 anos de idade. Eu era faixa marrom na época. E aí depois eu fui lutando, ganhei 2 sul-americanos, fiquei em segundo. Com que idade você estava? Isso eu já tinha 20 e pouco, não lembro exatamente. Já estava formado em educação física? Já estava formado em educação física. Na verdade, me formei em educação física com 22 anos de idade. Entendi. Comecei com 18, me formei com 22. E aí eu participei de 3 campeonatos brasileiros, ganhei os 3 também. Copa Brasil eu ganhei. E aí quando foi em 2006, eu participei desse Pan-Americano, sendo que eu me formei em 2004, lembra? E finalzinho de faculdade, aquela correria de faculdade, né, cara? E eu sempre corri muito atrás também dos estudos. Eu comecei minha primeira pós-graduação em Fisiologia do Exercício antes de terminar a faculdade. Então, sempre estudei muito. Nem sabia que podia. Podia. E aí, eu comecei a estudar muito. Foi o período que eu parei de treinar, em 2004, início de 2004. E em 2005, eu fui treinando, sabe aquele treino molenga? Não era a mesma coisa. Treinando fofo. Não era a mesma coisa. E aí, em 2006... Cara, eu participei da seletiva do Pan-Americano, ganhei e fui pro Pan-Americano. Pô, eu peguei só casca grossa, perdi, fiquei em terceiro lugar. Isso ali pra mim, cara... Foi onde a competição? Pan-Americano foi no Rio de Janeiro mesmo, em 2006. E aí eu perdi uma competição, não estava acostumado a perder, cara, eu só ganhava. E eu perdia. Isso ali pra mim foi uma decepção tão grande, mas tão grande, que, João, sacanagem não, em 2000... Você lembra perfeitamente, Lembro perfeitamente. Eu fico até arrepiado quando eu falo. Quem era o seu adversário? Ele era brasileiro também? Era brasileiro, carioca, e depois eu peguei ele e ganhei, porque... Não, aí depois... Porque, assim, tive que dar uma coça depois. Porque, cara, perder pra mim não era normal, sabe? Eu não sei se isso é bom também, mas pra mim não era normal perder. E aí, cara, eu treinei igual não sei o que, eu treinava 2, 3 vezes por dia, igual uma máquina. Aí foram os meus melhores anos, 2007, 2008, 2009, depois dessa minha derrota. Para você ver que, às vezes, depois de uma derrota, serve para a gente crescer, dar um salto... A gente fica muito mais forte. 10 vezes maior, né? Com uma derrota. Faz parte do processo ali também. Exatamente. Aí, em 2007, eu fui para o meu primeiro campeonato mundial, em Portugal. E aí era um sonho participar do Mundial, que eu já tinha 2 sul-americanos, 3 brasileiros, 6 cariocas, já tinha ganhado tudo aqui por aqui. Que maneiro. E aí, Mundial não era a nossa realidade. Mas você vai pela seleção? Como é que funciona isso? Cara, vou te falar, tu vai rir. Em 2007, fui pela Confederação Brasileira de Kickbox, CBKB. Então era uma convocação. Era como se fosse uma convocação. É uma convocação. Só pode ir um por categoria no Brasil inteiro. Entendi. Então, eu lutei na categoria de 70 quilos, até 71 quilos, né? 71. Categoria até 71 quilos. Aí você bate peso lá antes, é isso? Bate peso antes. Entendi. E aí, cara, na época, assim, era cada um por si, não tinha patrocínio, não tinha nada. O que eu fiz? Eu tinha um carrinho que eu já tinha comprado, era o carro dos meus sonhos, comprei com o meu trabalho, meu esforço. Cara. Eu falei, cara, eu quero participar desse Mundial. Vendi esse carro, me programei para ficar quase 30 dias pela Europa, depois que eu queria, era um sonho conhecer a Europa. Uhum. Cara, quando cheguei em Portugal, o nível da galera da Europa era sacanagem. O nível da galera da Europa no kickboxing. E eu vendo a minha seleção brasileira, cara, todo mundo sem uniforme. Não tinha uniforme da seleção brasileira, não tinha. Hoje está muito mais bem organizado. Hoje é outro nível. Hoje é outra coisa. Mudou. Perfeito, que bom.
Mas eu cheguei lá, cara, eu com a minha roupinha, meu uniforme, eu olhei pro meu amigo, ele com o uniforme dele, o outro com o uniforme dele. Todo mundo diferente. Tinham, sei lá, 6 pessoas do Brasil e a gente olhava time do Canadá, seleção completa, masculino, feminino, todas as categorias de peso, Estados Unidos a mesma coisa, Europa. Todo mundo igualzinho, Rússia, uniformizado. Todo mundo uniformizado, só a gente igual um candango. Mas assim, cara, era muita vontade de vencer ali, né? Cara, só de estar lá, né? Fiz boas lutas, não foi aquele meu momento, perdi também, para mim foi uma decepção grande de novo, né? Voltei, treinei igual um miserável de novo, fui para outro Mundial na Áustria, em 2009. Mais uma convocação. Mais outra convocação. Aí você tem que passar por todas as seletivas aqui no Brasil, né? Sim, passar por todo o processo. Ganhar um campeonato brasileiro ou a Copa Brasil, depende do ano, e um campeonato internacional, dependendo do ano, é ou sul-americano ou pan-americano. Eu ganhei sul-americano e fui. Fiquei em 4º lugar. Aí eu falei, quero voltar. Treinei, voltei. Pro terceiro mundial. Terceiro campeonato mundial, fui campeão. Que maneiro. Aonde? Esse foi no Brasil, cara. Foi no que Brasil, maneiro, foi em São ganhou Paulo. em casa. Ganhei em casa, ganhou São Paulo. em casa. Que maneiro. Tava E como assim, é que foi ali a sua preparação? É uma preparação diferente do campeonato que você vai fazer de uma forma regional, de uma forma nacional, de um campeonato mundial? O que muda ali na preparação do atleta? Diferente, cara. Primeiro que a gente, aqui no Brasil, a gente está acostumado, na maioria das vezes, querer ganhar a luta de imediato. Né? E quando a gente começar e ganhar e... Como é que funciona? Tipo, me fala um pouquinho também da luta. Como é que funciona? Tá, o campeonato de kickbox são 3 rounds de 2 minutos. Por 3 1 minuto rounds de descanso. 2 minutos, tá. Então é uma luta muito explosiva. São 3 rounds que você sai e você fala, pô, só 6 minutos? Cara, são 6 minutos, os piores 6 minutos da sua vida. Mas existe aquela parada do nocaute? Existe. Você pode nocautear. Então aqui no Brasil a gente está muito acostumado a isso, é partir para dentro... E ganhar ali no início. Principalmente quando a gente sabe que a gente vai lutar com um atleta que tem, às vezes, um nível menor do que o seu, que a gente já conhece praticamente todo mundo aqui por perto. E aí você parte para dentro, define logo a luta, fica bem para a próxima luta. Porque na maioria dos campeonatos você luta 4, 5 vezes no mesmo campeonato. Caramba! Dependendo do campeonato, às vezes até no mesmo dia. Isso que eu ia perguntar, no mesmo dia. O Mundial normalmente dá 2, 3 dias para você ser o campeão, 5 lutas em 2, 3 dias, mais ou menos. E tem que bater o peso todos os dias. É complicado, você tem que fazer dieta... segurar na comida para você bater o peso no dia seguinte. Que isso, porque quando você vai competir de uma alta performance, você gasta muito. Então, a tendência é que você não bata o mesmo peso num período tão curto, né? Tem que bater o peso. Tem que bater o peso. Por isso que não adianta muito você querer cortar peso, querer cortar 5, 10 quilos, porque você tem que se pesar todos os dias. Não compensa, não é a mesma coisa. Então, assim, no campeonato europeu é diferente, cara. A galera tem o mesmo gás, o mesmo nível, a mesma técnica. Então, tem que ter mais paciência para você ser o campeão. Então, comecei a observar muito. E a internet ajudou muito, né? Comecei a buscar no YouTube luta da galera dos campeões. Então, ali, né, eu comecei a olhar, pô, os caras lutam assim, ó. Os caras batem assim, nessa velocidade, nessa sequência. Tá. Você começou a estudar, galera? Comecei a estudar olhando o vídeo deles. Falei, eu preciso lutar nesse time. É esse tempo que eu tenho que lutar. E foi assim. E, às vezes, o condicionamento físico não melhorou tanto assim. O condicionamento físico se manteve. Eu tive que mudar a maneira de lutar. Entendi. A maneira do jogo ali, da sua estratégia de se usar. Exato. E você passou por alguns campeonatos mundiais. Foi vitorioso no último, depois você tentou de novo ou você fechou o Mundial ali? Não, aí depois, o ano seguinte, eu fiz fiz uma luta e vi que realmente era hora de eu parar. Novo até, eu tava com 29 anos de idade. Você vai voltar, você pretende? Cara, acho que não. Não? Não, acho que vou deixar pro meu filho. Fala um pouquinho do seu filho, fala um pouquinho da sua família. Lincoln é pai, é um grande esposo também, conheço a família do Lincoln, já fui na casa dele. A gente sempre teve essa conexão muito grande, familiar ali. E fala do filhão, vai lutar? Pô, com certeza. Tá treinando já. Até os 15 anos de idade, ele vai ter que me entregar 2 faixas pretas e falar 2 idiomas diferentes além do português. Até 15 anos. No mínimo, tá ferrado. 15, então já era. Tá ferrado. Caramba. Mas como é que foi ali dos outros mundiais que você fez? Qual foi ali o mais difícil? O que você fala, cara, desse aqui realmente não dava. O mais difícil foi de Portugal, cara. O primeiro? O primeiro. Primeiro eu vi que realmente eu estava muito abaixo do nível. Quando eu cheguei, que eu vi a galera lutando, que foi um amigo meu que era de São Paulo, que para mim era uma referência, o cara era uma referência. Falava, cara, o baiano... Você já conhecia? Conhecia. Pô, o baiano ganha de todo mundo. O baiano é fera, lutou com a categoria uma acima da minha, até 75 quilos. Primeira luta do baiano, primeiro round, o baiano foi nocauteado. Eu falei... Ué? Eu ia lutar depois dele. Era o cara a ser batido na sua cabeça. O cara era fã do cara, o baiano era sinistro. Aí o baiano foi nocauteado no primeiro round, cara.
baiano ficou torto assim, eu falei, caralho, o próximo sou eu, cara. Aí falou, cara, não olha não, se concentra na tua luta e tal. E até que fui bem na minha primeira luta. Deu aquela tensão ali. Aí você ganhou a primeira? Ganhei a primeira luta, fui pra segunda, perdi na segunda. É o que ali? É um chaveamento? Como é que funciona? É uma chave, né? Quarta de final, Na minha isso? categoria tinham 35 atletas. Que isso? 35 atletas. Aí Caramba! vai casando. Para eu ser campeão nesse evento, eu tinha que fazer 6 lutas. Eu já sabia que não ia conseguir fazer 6 lutas. Porque eu estava acostumado a fazer aqui no Brasil, máximo 3 lutas, cara. Entendi. 3 lutas É puxando pesado, um pouquinho, é pesado. 6 lutas para mim era bem complicado. E eu vendo o nível da galera, eu falei, na minha segunda luta eu tava muito cansado. Perdi por cansado. Por cansaço, cara. Tecnicamente, eu tava bem, sabe? Tava bem tecnicamente. Até muito mais forte do que os meus oponentes. Eu tava muito forte naquela época, tava muito potente. Mas o meu condicionamento físico não suportava aquele evento. Entendi. A movimentação, o time de bater, o time de sair. Foi dessa forma. Foi o meu mais difícil. E uma pergunta um pouco polêmica. Quero ver se você vai responder, se você vai fugir. É uma polêmica que eu já vi a galera falando em alguns outros podcasts. Pô, tá ao vivo, hein? Tá ao vivo. O personal trainer ali, o personal, aquele cara que tá ali na musculação, que tá ali no salão. Você já passou por isso? Ou a musculação já. Você já passou por isso? Eu trabalhei 15 anos dentro de uma academia como professor de musculação e luta. Entendi. E agora a pergunta tão polêmica. Aquele profissional, aquele formado em educação física, ele precisa ter o shape para ser um cara qualificado ou não? Não, com certeza não. A profissão pede, mas não necessariamente precisa, né? O cérebro... Mas qualifica ele um pouco mais? O que você acha? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Tá. Porque a sociedade pede isso, né, cara? Se você escolher uma profissão, quero ser personal trainer, quero cuidar do maior bem que a gente tem, que é a saúde. O maior bem que a gente tem é a saúde, Sim. né? Não é dinheiro, não é nada disso. A gente passou pela pandemia, a gente entendeu muito bem isso, né? E a educação física cresceu muito nesse período, Sim. porque viram a importância da educação física na vida das pessoas. Qualidade de vida, né? longevidade. Pela produção de diversos hormônios interessantes no nosso organismo, para a gente estar bem não só fisicamente, mas também mentalmente. Lógico. A atividade física mexe muito com nossos neurônios cerebrais. Nenhuma dúvida. Então, assim, a profissão por si, ela pede que você esteja com shape maneiro. Infelizmente, existem os preconceitos realmente de olhar, aquele personal lá, ele é definidinho, sequinho, fortinho, e talvez ele seja melhor do que aquele ali, que não está muito em forma. Então existe isso. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Entendi. Sim. Aquela pessoa... Às vezes, pode ser até que aquele cara estudou um pouco até mais para poder ensinar, mas ele não conseguiu pôr na prática, pode passar por isso? O que você acha? Às vezes genética, talvez força de vontade, né? Porque as pessoas também têm mania de botar a culpa na genética. Não, minha genética é assim, sou gordinho porque a minha genética me atrapalha muito. Na verdade, a genética pode te atrapalhar uns 15%. Né? Agora, assim, você ter pode favorecer também por um outro lado ou não? Pode favorecer. Se você tiver a genética boa para poder ganhar massa muscular, pode favorecer. Então, a profissão pede. Tem jeito, cara. A profissão pede que você esteja bem. Você está cuidando... E você já falou ali de que você já participou de alguns campeonatos, que você também já teve a sua vida numa academia tanto de luta quanto uma academia convencional. O que te despertou também? O que mais te atraiu ali na educação física? Sei lá, você já passou por alguma coisa, outra ideia na sua cabeça? Sei lá, um fisiculturismo, algo do tipo? Já entrei nessa também, já cara. Subiu? Já subi no palco, já. Já subi no palco 3 vezes. Open? Men's Physique? Eu fui no Men's Physique. Foi Men's Physique, de bermudinha. De bermuda? Gostava? Cara, sempre achei muito legal essa categoria. E aí, quando eu falei, cara, quero participar disso aí. Treinei pra caramba, me dediquei pra caramba. É uma preparação completamente diferente do que você estava acostumado, ou não? Totalmente diferente. Puxar peso mesmo, treinar cardio também para secar. Na época ainda não trabalhava ainda com eletroestimulação, depois a gente vai chegar lá. Sim. Mas aí no meu primeiro campeonato que eu subi no palco, cara, aí disseram que eu estava muito magro para a categoria. Tava magro para a categoria. Tava definidão, secão. Seco, mas disseram que eu tava magro. Eu falei, beleza, tô magro, então vamos embora treinar mais. Treinei mais um pouquinho, fui pro próximo. Aí disseram que eu tava grande demais pro próximo. Ué? Eu falei, eu tava muito magrinho, agora eu tô muito grandão. Pois é. E nos Estados Unidos não tem muita essa história que tá grandão, não. Se tiver grandão, seco, definido, corpo uniforme, né? Aquele corpo homogêneo, é perfeito. E aí disseram que tava muito grande. Aí eu comecei a dar uma desanimada. Aí participei de mais um, participei de 3 eventos desse, e aí depois não fui mais. Fui mesmo de hobby para conhecer.
É um esporte legal, eu gosto, assisto também. E agora me conta um pouquinho da EMS, eletroestimulação. Como é que entrou isso na tua vida? O que te despertou? Por que você optou por esse lado? Cara, isso aí é minha paixão hoje, né? Virei empresário nesse meio, comecei a empresariar com eletroestimulação muscular. Hoje eu vivo disso, trabalho somente com isso. Em 2015, mais ou menos, eu fui treinar dentro do primeiro estúdio de eletroestimulação no Brasil, que era em Ipanema. E aí também nem conhecia, como todo personal trainer, todo professor de educação física tem um pouco de essa coisa de não querer conhecer, sabe? Querer ficar só naquilo, na mesmice. Entendi. E se a gente quer resultados diferentes, fazendo a mesma coisa todos os dias, a gente não tem resultados diferentes, né? Como diz Albert Einstein. Então, eu sempre tive a mente muito aberta para conhecer novos projetos, novos desafios, mostrou isso. Novas metodologias. E eu falei, quero conhecer, cara. Fui lá. Quando eu botei a roupa que eu treinei, cara, fiz um treino de força sem peso, eu falei, caraca, meu irmão, eu quero isso para minha vida, eu quero me especializar nisso. Foi onde eu comecei, em 2015. 2015. Com o meu primeiro equipamento. Começou no Brasil tem pouco tempo também? Quanto tempo tem no Brasil? 2014, mais ou menos. Um ano antes de você ter a sua primeira experiência. Exatamente, porque para atuar no Brasil precisa de todos os selos. O equipamento ele é muito seguro. A gente precisa do selo da Anvisa, da Inmetro. Os equipamentos agora sem fio é selo da Anatel. Lá fora tem todos os selos. Maneiro. FDA. Na Europa tem os selos correspondentes da Europa. Então é um equipamento seguro e eficiente. E aí eu comecei a me especializar nisso. Comecei a estudar muito. Hoje sou professor da pós-graduação da PUC do Paraná. De tanto assim, eu mergulhei de cabeça. Falei, para mergulhar de cabeça, vamos embora. Mergulhei de cabeça. Foi entender mesmo os benefícios e tudo. Exatamente. Tudo que aquilo trazia. Explica um pouquinho de que é a eletroestimulação muscular pra galera, a câmera é sua. Tá. Um resumo. Resumindo, tem muita gente que não conhece ainda, né? Resumindo, a eletroestimulação é um colete, é um traje que você veste, onde tem 22 eletrodos espalhados pelo corpo inteiro, onde esses eletrodos vão enviar uma corrente elétrica, mas você não toma choque, ele gera uma contração muscular. Então, a gente consegue potencializar a sua contração muscular com a fibra muscular que a gente seleciona. A gente tem basicamente 3 tipos de fibra muscular. Fibra tipo 1, fibra vermelha, que é o que você usa no seu esporte. De explosão ali, não é isso? Mais fibra de resistência. Né? Porque são fibras que você tem a ressintetização do ATP. ATP é o trifosfato de adenosina, que é a molécula de energia. É a única molécula de energia que a gente tem, que ela é formada a partir do carboidrato, né? Das gorduras também. Proteína não, mas dependendo do caso, se você estiver fazendo uma alimentação restrita de carboidrato e gordura, ele vai acabar fazendo a gliconeogênese, que é a formação de uma nova glicose sem ser a partir do carboidrato, que é a principal fonte de energia para formar um ATP. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de fibra. Fibra tipo 1 que você usa no seu esporte, fibra tipo 2A e 2B. E a metodologia de eletroestimulação muscular, a gente consegue principalmente atingir as fibras tipo 2B, que são as mais difíceis de serem atingidas, são as fibras de força, de potência. Como é que a gente atinge essa fibra na musculação? Com muito peso. Só que a gente está preparado para levantar muito peso? Né? Como é que foi a questão então, quando você treinou... É mais difícil você alcançar esse tipo de fibra. Exato. Num treino convencional. Porque você precisa levantar ou muito peso na musculação, na eletro você não precisa levantar muito peso, porque você consegue enviar a corrente elétrica de forma superficial em cima do músculo, então ativar aquele grupo muscular através das placas motoras, da onde aquele eletrodo está em cima, e os músculos vizinhos, porque a gente tem um eletrodo muito grande, e se a gente consegue pegar um nervo motor principal, neurônio motor principal naquela região. A gente consegue contrair também os músculos vizinhos. Que maneiro. Essa foi a grande questão quando você começou a treinar comigo. É aí que eu ia chegar. Lembra? Que a gente colocava roupa, a gente estimulava também os seus membros inferiores. É aí que eu ia chegar. Todo mundo perguntou, o Brasil inteiro, o mundo começou a me perguntar. Pessoas de fora me mandando mensagem. Pô, Lincoln, como é que você está trabalhando com esse garoto? Estou achando muito interessante, muito legal. O que você está fazendo com o João? Fala aí, porque a gente também começou a ter pessoas... bem parecidas com ele, querendo treinar eletroestimulação. A gente precisa estar capacitado e preparado para receber essas pessoas. Né? Qual foi a grande estratégia que a gente criou ali? Como é que você ia pegar peso em membros inferiores? Não teria como naquele momento. Né? A gente começou a estimular seus membros inferiores. Que nunca tinham sido estimulados. Nunca tinha sido estimulado. E você viu ele mexer, você viu ele fibrilar, se contrair. Pô, foi muito interessante, emocionante aquele momento ali.
E se a gente está tendo uma contração muscular dos seus membros inferiores e também superiores, que a gente treina o corpo inteiro na mesma sessão, a gente consegue ter um estresse cardiovascular maior. Se a gente tem um estresse cardiovascular maior, que é bom para o seu esporte, a gente consegue aumentar um espacinho dentro do coração ali, que a gente tem 4 câmaras no coração, que é o átrio direito, esquerdo, ventrículo esquerdo e direito. E o ventrículo esquerdo é o responsável em jogar o sangue para o seu organismo. E com a adaptação do treinamento, a gente aumenta essa cavidade do ventrículo esquerdo. E se a gente está estimulando o seu membro inferior naquele momento, a gente está aumentando essa sua adaptação cardiovascular. Se a gente consegue aumentar a sua adaptação cardiovascular, a gente consegue jogar mais sangue para o seu organismo. Se a gente consegue jogar mais sangue para o seu organismo, a gente está jogando mais oxigênio, mais nutriente, ou seja, melhora da sua performance. Sim. Né? Então, a gente começou a estimular os seus membros inferiores justamente para atingir uma melhor performance sua. Sim. Porque o superior você já está acostumado a treinar. Inferior. E também gera hipertrofia, não gera? Bastante. Até mais. Como a gente estressa essas fibras tipo 2B, a gente tem micro-rupturas dessas fibras musculares, que é interessante. Na musculação a gente busca isso. Sim. A gente tem que quebrar a fibra para depois a gente vir com uma alimentação rica em proteínas, carboidratos. Para poder construir ali, para poder reconstruir. E ele vem mais espesso. Também é uma adaptação muscular. Eu falei da adaptação cardiovascular. Nesse caso, é uma adaptação muscular. Se o músculo entendeu que ele rompeu, ele entende que ele tem que voltar mais grosso, mais espesso. Processo de hipertrofia. E me lembro que me ajudou, a gente fez alguns testes de bioimpedância. Lembra que a gente diminuiu muito a porcentagem de gordura e aumentou um pouco da massa muscular, Sim, lembra? Lembra. Eu lembro disso. E fazendo pouquíssimo peso, cara. Trabalhando com o que eu acho interessante também, acho legal você falar, quanto tempo dura uma sessão? 20 minutos. É isso. 20 minutos de uma sessão da Academia do Futuro com um baita profissional, com um equipamento de última geração, você consegue ter muitos resultados, não é isso? Exatamente. E os estudos mostram isso, né? Mas você acha que ainda existe aquele preconceito daquelas pessoas pouco informadas sobre a eletroestimulação? Você acha que ainda existe isso no Brasil? Infelizmente, João, bastante. Porque eu digo infelizmente porque a ciência ela vem para beneficiar todo mundo. Sim, na área da saúde. Né? E como eu sou da área da saúde e a gente tem estudos que comprovam, né, em todos os sentidos, em todas as plataformas científicas, o profissional que ele se fecha para isso, ele está dando um tapa sem mão na ciência. Né? E a ciência ela vem para ajudar, como assim como eu te ajudei e estou ajudando várias pessoas. Né? Quantas pessoas que eu estou ajudando lá, pessoas que, não só na reabilitação, mas pessoas que não têm tempo para treinar, pessoas que não gostam de treinar, não que seja um treinamento para quem não gosta de treinar, porque você treinou, você viu que é um treino muito puxado. Pô, eu gostava muito, a gente treina em movimento, não fica parado, não. Não, você não fica deitadão, não. Longe disso. A gente treina de verdade. Então, pessoas que não têm tempo, chega lá, faz 20 minutos, está liberado, cara... Geralmente é 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, um recomendado? 2, 3 vezes no máximo. 3 vezes é perfeito. Perfeito. Entendi. Me fala um pouquinho agora dos grupos de benefícios, assim, que devem trazer uns benefícios maiores é uma dúvida, tá? Para os grupos da terceira idade, para pessoa com deficiência. Como é que é isso? Existe um grupo que é mais beneficiado com a eletroestimulação do que seria mais beneficiado do que se ele fosse numa academia convencional? Sim. Pessoas a partir dos 35, 40 anos de idade são os maiores beneficiados. Por quê? A partir? A partir. Tá. Porque... Principalmente pessoas que treinam pouco e sedentários, porque a gente começa a perder inervação por desuso. Quando a gente não faz o treinamento de força, a gente começa a perder neurônio motor que fica inserido nessas fibras tipo 2B que eu citei. Essas fibras 2B, elas têm os neurônios que estão nessas fibras, elas são diferentes dos neurônios que estão nas fibras musculares tipo 1. Os neurônios desse tipo de fibras têm um corpo de axônio. O axônio é um corpo da célula que leva a corrente até o músculo, né? Ele tem um corpo de axônio mais espesso. Por que é mais espesso? Ele precisa passar mais corrente para recrutar aquele tipo de fibra que é mais difícil. Por isso que a eletroestimulação veio para atingir fibras mais difíceis de serem atingidas. E se a gente não estimula essas fibras, a gente perde inervação. Por que o idoso cai no chão? Porque ele perdeu inervação. Ele entrou em desuso, o organismo ele se adapta. Lembra que eu falei já adaptação cardiovascular, treino, muscular, e tudo existe mais. A neural também, que a gente entrou agora na adaptação neural. E essa é uma adaptação neural ruim por desuso. E aí ele perde inervação daquele tipo de fibra de potência de força, aí o idoso escorrega. Ele precisa se reequilibrar. Aí não consegue se reequilibrar porque ele não teve movimento rápido. Sim. Aí cai.
né? E a partir dos 30, 35 anos de idade, tanto homens quanto mulheres que não praticam exercício de força, começa a ter desnervação muscular. E aí seria um benefício maior para esse tipo de grupo. Exato. E pessoas gestantes? Gestante a gente não faz. Não Por quê? faz? Não, Tá. a gente não pode... É antiético a gente fazer pesquisa científica com gestantes, né? A gente não pode fazer isso. Só que com a minha esposa foi diferente. Porque eu já conhecia, ela já treinava antes de ficar grávida comigo. E aí a eletroestimulação é um mundo de possibilidades, né? Lógico que eu não fechei a roupa no abdômen dela, porque não dá, a barriga estava grande. O que eu fiz? Peguei só membro inferior, panturrilha, e fiz o protocolo Recovery com ela. O que é o protocolo Recovery? Para dar uma... Frequência de corrente, 6 ou 8 Hz. Ou É seja, porque você controla tudo pelo iPad, né? Por um pelo sistema. iPad, pelo sistema, todo adaptado à nossa fisiologia humana. Que legal. É uma integração de uma engenharia eletrônica associada à nossa fisiologia humana. Não é choquinho. Existe toda uma corrente pré-determinada, ela é simétrica, ela é pulsada. Então, nesse momento que eu trabalhei com ela, eu fiz de 6 a 8 pulsos a cada segundo. Então, eu queria te estimular as fibras tipo 1 e não a 2. Por que isso? Quando a gente estimula a fibra tipo 1... Mas você consegue selecionar isso? A gente seleciona. A gente faz o que a gente quiser com o sistema. Que maneiro. Então, se eu quero estimular a fibra tipo 2, vai ser uma frequência de corrente. Fibra tipo 1, a outra frequência de corrente. Entendi. Então, com ela, eu quis estimular a fibra tipo 1 para quê? Não ter muita produção enzimática. Porque quando a gente treina, a gente tem produção enzimática. Creatina fosfoquinase, que é a CPK, além de outras. Então, não queria essa produção porque ela estava grávida. Então, o que eu fiz? Eu queria liberar o músculo dela para ela não ter dores e tirar a retenção líquida. E ela se sentiu bem? Porra, sem Que dor nenhuma, maneiro. sem retenção. A minha esposa, ela engravidou, ganhou 9 quilos com a gravidez, voltou, tá magrinha até hoje. Então, assim, eu já conhecia ela, entendeu? Mas, assim, não é ético fazer a eletroestimulação com gestante. Tá. Principalmente, né? Imagina aparecer uma gestante. Ah, fiquei gestante, vou pro estudo de eletroestimulação agora. É complicado. A gente Entendi. não sabe as orelhadas que podem acontecer, que pode acontecer em qualquer profissão. Sim, sim. E voltado para pessoa com deficiência, no meu caso, é lesionada de membros inferiores. É benéfico, a gente conseguiu perceber, mas de uma... Beleza que a pessoa com deficiência ela tem as suas particularidades, cada um não é exatamente igual ao outro, mas tem esse benefício também para a pessoa com deficiência? Muita. Para começar com o espaço, né? Você vê que é um espaço que é só você treinando, é um espaço que não tem ninguém te atrapalhando, você não reveza aparelho com ninguém, isso aí já ajuda. Já é bem um personal, caminhado. um treinador só para você. Então, tudo isso facilita muito e já tem diversas pesquisas. Quando você treina sozinho ou direcionado por um personal trainer, o resultado é outro. Porque você está direcionado, você está sendo acompanhado, Sim. é outra motivação, Diferente. a motivação é outra, então isso aí o resultado já aumenta. Né? Mas a questão da tecnologia, para o seu caso específico, melhora muito. Pelo que eu falei, a gente consegue estimular fibras que você não conseguiria com treino tradicional. Sim. Como é que você ia contrair músculo do reto femoral Sim. com treino tradicional? Não tem como. Então, a gente jogou o eletrodo naquela região, taquei frequência de 50, 100, 120 Hz, ou seja, é como se fossem 120 contrações em 1 segundo. É mais ou menos como se fosse isso. Impressionante. Né? Impressionante. Não que você tenha feito 120 repetições em 1 segundo. Sim. Né? Eu estou falando de frequência. Questão Como se de fosse contração, 120 Estímulos pulsos de ali, corrente em 1 segundo. Cara, Então, 1 isso segundo. gera uma troca bioquímica lá no nosso neurônio. Por isso que eu Entendi. tenho que explicar, não só porque todo mundo fala choquinho. Existe toda uma explicação técnica Lógico. e fisiológica para isso. Quando a gente estimula o seu músculo a 120 Hz, significa que quando a sua célula nervosa estava em repouso, ela estava mais positiva em potássio. Tá. E a parte externa dessa célula estava mais positiva em sódio. Quando eu joguei esses 120 Hz na tua perna, eu permiti a despolarização da célula, ou seja, abri os canais dessa célula, o sódio entrou na célula, o potássio saiu, contração muscular. Como a gente está numa frequência muito alta, eu não permito que esse sódio saia da célula. Então a gente continua tendo contração muscular. O tempo inteiro, como se fosse um caminho liberado. Durante ali, 10, 15 segundos de contração muscular. É o limite, maneiro. 10, 15 segundos. Por quê? Se a gente está trabalhando a 120 Hz, significa que a gente está tendo uma
ressintetização de ATP, moléculas de energia, sem a presença do oxigênio, ou seja, de forma anaeróbia, metabolismo energético anaeróbio. E isso precisa ter um tempo de pausa para poder fazer com que essa célula aconteça todas as suas reações bioquímicas. É isso que gera hipertrofia ou não? Sim, treino de força, de potência. Ele é anaeróbio, tem que ser anaeróbio. Então, e você já... Vai, continua. Existe essa explicação fisiológica. Não é simplesmente colocar o eletrodo, vamos lá, vamos tacar choquinho. Não, sim. Tem que entender. Não é uma coisa tão simples. Tem os estudos e também um profissional capacitado com estúdio para você poder atingir a sua alta performance. Me conta aí, você já tinha trabalhado com alguma pessoa com deficiência antes? Não, foi a primeira. Como é que foi a experiência? Pô, maravilhoso, cara. Como é que chegou ali o convite em você? Cara, foi você que me procurou. Como sempre, né, cara? Tu corre atrás das coisas, né? À toa que a gente tá conversando aqui hoje. Hoje verdade. É um outro João, cara. Eu olhava pra aquele João, tinha um braço cresceu um pouquinho. Pô, tá forte pra caramba. Dorsal tá grande. Já tá com a síndrome dorsal invisível, que é assim, ó. É outro João, cara. O cara, pô, um garoto adulto. Eu peguei e você era um moleque, né? Ele tinha quantos anos? 16, 17? Tinha ali de 16 para 17 anos. 16 para 17 anos a gente começou. Tá com quantos anos? Com 20. Tá com 20 anos. Mudou completamente. É outra pessoa, não só fisicamente, mas de cabeça. Pô, é um homem. A gente até falar que você tem 20 anos... eu com 20 anos não tinha a cabeça que você tem. Tá no caminho certo. Obrigado. Para mim, até hoje, foi uma experiência e está sendo uma experiência incrível. Até hoje, meus alunos me perguntam de você, cara. Não, a gente vai voltar. A gente vai voltar a fazer um trabalho agora. Estou muito ansioso e feliz de você aceitou também a voltar, a gente voltar a poder fazer esses treinos e ter o nosso tempo juntos. Agora me conta aqui, a parte mental. Você acha que a parte mental ali da família é importante quando o filho ali decide viver a vida de um atleta? Sim. Você acha que ajuda? Claro que você vivendo num ambiente saudável, com apoio dos pais, tudo isso facilita bastante. A gente tem grandes atletas aí, pelo mundo afora, que teve uma vida, às vezes, familiar não tão agradável, pessoas que... Não teve aquela base, né? Não tiveram muita base, e a gente vê que isso se reflete lá na frente, né? Às vezes, pessoas que têm alguma questão psicológica que precisa ser trabalhada, porque lá atrás não teve uma base familiar ideal. Graças a Deus eu tive uma base familiar muito legal, assim como a sua. Assim como a minha. Pô, sou fã da sua família, do seu pai e da sua mãe. Obrigado. Sou fã, muito fã deles mesmo. Quero ser pai igual seu pai é. Ele tá ouvindo ali fora no backstage. Mesmo, sério mesmo. Eu quero ser um pai que nem ele é, que te acompanha assim, pra lá, pra cá. Eu quero acompanhar meu filho assim, cara. A única coisa que mudou é que agora ele senta no banco do carona e eu venho dirigindo. A única coisa que mudou. Fora isso, seguimos. Então a base familiar conta muito, conta muito. E o que agora vamos falar um pouquinho do Lincoln, parte mais pessoal. O que o Lincoln gosta de fazer no tempo livre ali, quando ele tá em casa, quando ele tá ali com a família, o que ele gosta de fazer? Cara, hoje a minha vida é meu filho e minha esposa, né? Sabrina. Imagina. Hoje o Israel e a Sabrina são prioridades. Pretende ter mais um? Acho que sim, cara. Sim. Acho que sim. A gente está estudando ainda. Que bom. É legal. Então, meu tempo livre é com ele. O canal é dele, a comida é dele, é tudo dele, cara. Quando você tem filho, parece que você renasce de novo. É interessante, maneiro, né? Quando não tinha filho, eu fui pai velho. Fui pai com 41 anos de idade. Quando eu não tinha, eu já imaginava, pô, ser pai é isso, ser pai é aquilo, ser pai... Pá. Completamente diferente. Ser pai, claro, é isso. Mas depois que você, caraca, ser pai realmente é isso. Agora é isso de verdade. E é muito maneiro. Pô, que maneiro. É uma experiência incrível. E fora do esporte ali, que você já viveu, e fora da eletroestimulação, o que o Lincoln ainda quer realizar para a vida dele ali? Com a família e tudo mais? Cara, eu não tenho grandes ambições, assim, de expandir o meu negócio, por mais que o negócio esteja crescendo de forma muito natural, né? A gente está com uma novidade chegando aí também na Barra da Tijuca. Já tô sabendo. Um negócio bem legal, mas eu não tenho essa ambição, juro por Deus, eu não tenho. Quero montar uma Neuro Performance fora do estado, do Brasil. Não tenho, cara. Acho que as coisas elas têm que crescer de forma natural, sólida. Perfeito. Fazendo trabalho devagarinho para poder ter qualidade de vida também com essa família. Não adianta ter dinheiro e não ter tempo. Eu quero ter dinheiro e ter tempo. Sim. Eu não quero ser aquela pessoa, se tem dinheiro, não tem tempo. Se tem tempo, não tem dinheiro. Não quero ser essa pessoa. Não tem um meio termo ali, não. Certíssimo. Pensa assim como eu.
Então, assim, eu tô seguindo cada passo de uma vez e deixar que Jesus Amém. trace os meus novos caminhos, entrego tudo na mão dele, que ele disser assim, vem para cá, eu vou para cá. Se ele falar, não, vem para cá, Mesmo que não seja da tua vontade, vende tudo, né? sai daí, sai do Brasil, eu vou ouvir, vou respeitar, e é isso. Assim como eu, a gente pensa muito parecido. Eu já falei isso pra você, que a gente tem a cabeça assim, a gente pensa um pouco parecido e a gente sempre falou disso em relação durante os nossos treinos. Agora, uma pergunta que me veio à cabeça, voltando mais do esporte. Como é que funciona essa parte de doping no seu esporte? Tem? Funciona? Na minha época não tinha muito controle não, cara. Mas hoje o negócio tá mais rigoroso. Tá tendo sim um antidoping. Mas é tudo que não pode, ou tem coisas que não podem, tem as manobras e tudo? Como é que funciona? O que você acha? Que tá isso você vendo um pouco de fora. No kickboxing, que foi onde eu mais me aprofundei, lutei e fui competidor, como eu sei que eles estão querendo se tornar um esporte olímpico, tem Acho super válido. E aí Muito eles estão super rígidos, principalmente nos principais campeonatos. Campeonato Mundial, o Sport Combat Games, que existe como se fosse uma Olimpíada das Artes Marciais. Existe, Olimpíada das Artes Marciais. E não é só do kickboxing? Não só do kickboxing. Kickboxing, Muay Thai, todas as lutas. É uma Olimpíada das Artes Marciais. Cara, que maneiro. Organizado pelo Comitê Olímpico, é um negócio muito organizado. Que maneiro. E é no Brasil? Normalmente é fora, normalmente é na Europa. E aí eles estão bem rigorosos. Aí eu não sei exatamente o que pode e o que não pode. Estou meio que por fora disso. Entendi. Atualmente. Mas mudou, então, de uns tempos pra cá. Mudou, tá bem rigoroso. Entendi. E agora, pra gente ir encerrando, né, indo para uma parte mais final do nosso papo, eu costumo fazer aqui, com os meus convidados, o quadro final, que é um tic-tac. É um ping-pong. Vou falar um tema, você precisa responder rápido. É um tema rápido e que você precisa responder. Não sou muito bom pra isso, não. Não vai dar certo, né? Pra gente poder encerrar. Então vamos no tic-tac, no ping-pong, com Lincoln Cavalcante, pra gente poder encerrar com chave de ouro, como é um clássico aqui no Além das Rodas. Podemos? Vamos lá. Um sentimento. Filho. Um medo. Difícil. Difícil. Medo. Cara, difícil. Eu acho que não tem medo, não, cara. Não tem medo? Não tem medo nem da morte, cara. Sério? A gente que é cristão, a gente não tem essa. A gente sabe que é uma passagem. Então, que é uma passagem. É difícil falar medo. Melhor sensação que já sentiu na vida? Nascimento do meu filho. Um atleta, pode ser de qualquer modalidade. Não vale ser eu. João Handball. Cara, é a terceira pessoa seguida que fala isso. Mas tá, vamos lá, beleza. Um superpoder. Um superpoder? Se você pudesse ter um superpoder. Se eu pudesse ter? Voar. Uma comida. Comida japonesa. Tem um espaço no meu coração. Musculação de forma básica ou eletroestimulação? Eu gosto dos dois, mas atualmente eletroestimulação pelo resultado, eficiência e tempo. Um lugar especial. Ilha Grande. Gosto muito. Uma saudade. Meu irmão, que se foi. O que você diria pro Lincoln de 10 anos atrás? Estude mais a Bíblia. Que maneiro. Sempre estudando, sempre buscando conhecimento. Que legal. E agora, para encerrar, aquela câmera é completamente sua. Esse vídeo aqui, essa mensagem, esse corte, esse episódio, ele vai ser eterno. Independente se a gente não estiver mais aqui ou não, vai ser eterno. Então, o que você quer deixar de mensagem para o mundo? Olha, busque os seus sonhos, não desista dos seus sonhos, não deixe que ninguém apague ele, porque tudo depende só de você. Tá? De forma honesta, seguindo os princípios de Deus, você é capaz de fazer tudo. Assim como pessoas que você tem de referência, sei lá, a gente poderia citar vários, Elon Musk, qualquer outro. Ele tem 2 braços, ele tem 2 pernas, ele tem uma cabeça, assim como você. Então você é capaz de tudo. Importante. Gostei. Produção, queria esse corte, hein? E agora, para encerrar, o que você quer escrito na tua lápide? O que eu quero escrito? Já ouvi aqui A Lenda Se Foi, já ouvi Descansa em Paz, já ouvi várias coisas aqui, os entrevistados daqui estão com a criatividade lá em cima. Me fala aí o que você quer escrito. Para encerrar. Acredite nos seus sonhos. Gostei. E é isso, foi mais um... Irmão,
Obrigado. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado. Esse foi mais um Além das Rodas. E agora te pedir um favor, olha pra câmera lá e chama aí o próximo episódio, o nosso próximo convidado. Não posso falar qual é, surpresa, mas só chama o próximo episódio e fala pra galera assistir. Próximo episódio, Além das Rodas. Convido vocês a assistirem. É isso, galera. Tamo junto e até o próximo episódio do Além das Rodas. É nóis.